Lucas 24, 13 a 34. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Meus irmãos, oremos. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, por lermos a Tua Palavra, termos a Tua Palavra conosco, Senhor. Obrigado por estarmos na Tua igreja, louvando a Ti, Senhor. E pedimos, Senhor, neste momento, que esteja em nossos corações, abrindo nossa mente, Senhor, para a compreensão adequada da Tua Palavra, apesar de nossas imperfeições, apesar de nossas falhas de entendimento, Senhor. Nós temos fé e confiamos em Ti. E sabemos que o Senhor governa esse mundo, governa todo o universo e governa nossas vidas. E depositamos nossas vidas e nossa compreensão em Tuas mãos, Senhor. Apesar das falhas, apesar de tudo, todas as fragilidades que temos, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos o que é melhor para a Tua igreja, para nós. Qual é a Tua vontade, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Como Jesus nos acompanha neste mundo, mesmo quando partimos a cuidar de nossas coisas terrenas e nos distanciamos da plena consciência de quem é Jesus Cristo e das grandes maravilhas que Ele fez por nós. Agora, fim de ano, nós vamos aos nossos afazeres, nossos cuidados, nossa diversão, nossas férias, pegaremos trilhas, rumos, como pegamos ao longo de nossas vidas, tantas vezes no trabalho,
em reuniões de família, para ir à igreja. Nós pegamos caminhos. E quantas vezes nós nos esquecemos de quem caminha ao nosso lado, né? Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre Emaús, sobre qual é o caminho que nós estamos pegando e se nós estamos lembrando de Jesus Cristo caminhando do nosso lado. E lá no versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Cleopas era o nome de um deles, o outro a Bíblia não nos dá. Tem algumas tradições que sugeririam que era um Cleopas que já tinha sido mencionado na Bíblia, cuja esposa era a mulher chamada Maria, mas não há essa definição clara aqui, sabemos que o nome de um deles, Cleopas. E quais discípulos então, né? Aos 11, todos os mais que com eles estavam. Então, haviam vários discípulos reunidos, os 11 estavam lá, e 2 deles saíram. 2 deles saíram a caminhar. Emaús, né, de acordo com a tradução das palavras, já foi chamado também pode ser chamado de Hamatz ou Emaús em grego. Segundo algumas pessoas, seria traduzido por riacho quente, banhos quentes. Nós não sabemos direito se naquela época lá tinha uma terma, que era onde os romanos iam se banhar, um resort, vamos dizer assim, nos nossos dias de hoje, um lugar de comércio. Essas coisas não ficam claras, né? A Bíblia não se detém sobre isso, porque o importante, de fato, não é Emaús. O importante é a mensagem que foi dita no caminho para Emaús. Também a Bíblia fala de 60 estádios. 60 estádios são 12 quilômetros. 12 quilômetros é uma boa andada, né? Meio dia caminhando assim, né? É cansativo. Algumas versões da Bíblia, algumas traduções muito antigas, né, que não eram tão confiáveis quanto aquela da onde a nossa tradução em português surgiu, diriam que eram 160 estádios. Então as pessoas discordam de onde estava Emaús. Mas isso também é de importância secundária. A gente sabe que é uma distância grande, mas quando a gente pensa 60 estádios na versão que a gente tem, e 160 em algumas outras mais questionáveis, 160 era uma distância muito grande para percorrer em tão pouco tempo, como eles percorreram aqui nesse trecho da Bíblia. Alguns lugares sugeridos para Emaús, para a gente, uma curiosidade também da história e da geografia, né, da terra de Jesus Cristo, daquele tempo. Alguns sugeririam que Emaús fica em Nicópolis, ou Ramotza, que fica 6 quilômetros ao norte de Jerusalém. Alguns sugeriram Cubeíbe, 12 quilômetros a nordeste, Abu Ghosh, 12 quilômetros a oeste. Mas a maioria das pessoas acaba pensando que Emaús ficou onde tinha um vilarejo árabe chamado mais recentemente de Amvas, que foi destruído em 1967 na Guerra dos 6 Dias, na Guerra de Israel contra os seus vizinhos. Isso só mostra para a gente que essa terra, esse mundo, nossos países, nossas cidades, elas vão passar, elas vão ser esquecidas. Isso tudo passará, com suas dores e suas alegrias passageiras. Jerusalém celestial vai ficar. A palavra de Deus fica por toda a eternidade. Emaús, por mais que eu tenha falado dos nomes de Emaús, não tem tanta importância. A importância de Emaús foi porque, no caminho para Emaús, alguém caminhou com aqueles discípulos, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele deu uma mensagem para eles. E é isso que ficou registrado para a história e que vai ficar por toda a eternidade. Até no paraíso estaremos lembrando de Emaús e dessas lições. Emaús permaneceu de fato conhecida como o lugar onde Cristo ressuscitou e apareceu. E eu gostaria então de fazer algumas perguntas aos irmãos. Para onde vocês caminham? Para onde eu caminho? Qual a nossa Emaús depois de nossa conversão e de conhecer a Cristo crucificado? Pois eles conheceram Cristo crucificado. Eles foram para Emaús. E Jesus Cristo tinha dado uma ordem. Qual que era a ordem?
fique em Jerusalém. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, mas 2 estavam se afastando dos demais, buscando cumprir seus afazeres pessoais. Desculpa, meus irmãos, aqui. Garganta está fraca, mas a gente vai adiante. Nossos afazeres têm nos desviado de seguir o que Cristo orienta a fazer? Será que os meus afazeres, os seus afazeres, têm nos afastado da igreja? Existe um caminho nosso que não seja trilhado, afinal de contas, por Cristo junto conosco e com outros filhos de Deus? Por mais que eu tenha os meus projetos, meus planos de vida, meu trabalho, minha programação com a minha família, nós como igreja caminhamos juntos. E caminhamos juntos porque tem alguém que caminha com a gente, que é Jesus Cristo. Mas a gente precisa pensar, nós estamos indo para a rota que Jesus Cristo nos manda ir, ou permanecer, como está aqui nas Escrituras, como os outros discípulos permaneceram, em Jerusalém, ou estamos caminhando para Emaús? Versículo 14, vamos ler todos juntos? Versículo 14. Leiamos. E iam... Meus irmãos, quantas coisas maravilhosas nós temos para conversar, quantas coisas sucedidas em nossas vidas, quantas coisas eles viram. Eles viram o próprio Jesus Cristo fazendo aquelas maravilhas, fazendo milagres, e de repente viram a crucificação. Eles viram maravilhas, mas meus irmãos, nós também não vimos? Quantas conversões os irmãos viram? Como vocês viram a vida de vocês mudando? Todos nós vimos coisas maravilhosas. Às vezes a gente está anestesiado pelas coisas deste mundo e a gente não para contar as muitas bênçãos, como diz aquele hino tão tradicional da igreja presbiteriana, né? Contar as muitas bênçãos que Deus derramou sobre nossas vidas. São inúmeras, muitas maravilhas. Aqueles que se converteram já adultos viram a sua própria conversão e experienciaram ela. E aqueles que nasceram no seio de uma família cristã, passaram pelo momento da sua confissão de fé e viram outras pessoas se convertendo a Deus. Que maravilhas! Grandes obras realmente fizeram, né, levando a palavra de Deus e convertendo as pessoas. Mas os discípulos tomaram um rumo diferente. Mesmo tomando um rumo diferente, na nossa vida a gente toma esses rumos diferentes, a gente sai de Jerusalém celestial e vai cuidar de outras coisas, enfim. Mas lembravam das coisas que se sucederam. Também não devemos nós lembrarmos das maravilhas operadas então por Cristo em nossas vidas? Sim, a cada momento. Por onde nós estamos andando a cuidar das nossas coisas terrenas, independente do lugar, devemos lembrar de Deus e da obra de Jesus Cristo. Nós temos uma tendência muito humana de conversar sobre uma coisa santa, da palavra de Deus, da presença de Deus, às vezes conversando sobre os planos que temos na nossa vida, né? Se Deus quiser, Deus abençoe, que dê certo. Nós temos essas tendências, né? Mas a gente acaba vivendo uma rotina, muitas vezes, incoerente com essa presença maravilhosa de Jesus Cristo em nossas vidas. Caímos na mesmice, caímos na rotina. Será que Cristo, Jesus, virou tema de assunto de caminhada em meio a uma vida rotineira e mundana? Ou o impacto da cruz está de fato em nossas vidas? Será que ele virou assunto de conversa jogada fora à beira do caminho? Ou ele é o grande tema da narração das nossas vidas? Nessa reflexão da caminhada para Emaús, eu gostaria de convidar os irmãos para refletirem sobre isso também. Porque a gente tantas vezes fala de Jesus Cristo, será que nós temos a real percepção da gravidade que é falar de Jesus Cristo e da grande honra e alegria que é poder falar de Jesus Cristo? Porque é uma dádiva enorme. Nesse mundo, quando tanta gente fala de forma tão chula e vã a respeito de coisas sagradas, vocês foram selados com o fogo do Espírito Santo para falar de Jesus Cristo com propriedade. Propriedade de quem foi resgatado e vive com Cristo.
E que maravilha, meus irmãos. E esses 2 discípulos tinham a fé, foram resgatados, mas estavam na sua caminhada mundana. Versículo 15, vamos ler o versículo 15 todos juntos? Aconteceu... O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quando nos desviamos do caminho, nos afastamos de nossos irmãos ou caímos em desgraça, Cristo nos resgata. E é muito interessante, porque isso deixa claro, de forma recorrente na Bíblia, o que a teologia reformada traz de forma insistente. A iniciativa é de Deus. A iniciativa é de Deus em justificar, regenerar, capacitar e santificar o homem. Não é nossa. Se deixasse por minha conta, eu ia correndo para Emaús, lá e sumia. Mas Jesus Cristo, Ele é perfeitamente insistente. E sua graça, a gente chama que é a graça irresistível. E Ele vem, Ele conversa, Ele muda nossa vida, dá fé, regenera, santifica. E nos move à santificação. Ele nos capacita. Meus irmãos, se Ele deu uma missão para vocês, Ele proverá, Ele capacitará. Seja a missão para ter um sucesso, seja a missão de uma cruz a carregar aqui, para terminar em testemunho doloroso, muitas vezes. Porque nós sabemos e não podemos cair na cilada de achar que tudo acaba aqui. Que isso aqui é o objetivo de tudo nesse mundo, né? Não, isso é uma etapa da peregrinação. Todos vocês são peregrinos. E a gente precisa ter bem claro na nossa mente que é Cristo quem se aproxima e nos chama. É Ele que vem tocar em nosso coração. É Ele que utiliza o universo inteiro em sua majestade para preparar aquele momento em que o seu coração, tocado pelo Espírito Santo, vai receber aquela palavra e sua vida vai mudar. É Ele quem preparou isso, porque todos os dias de nossas vidas, assim como nossos cabelos, está tudo contado. Ele sabe de tudo. E a divina providência dele prepara tudo para que nós estejamos ali selados pelo Espírito Santo na hora certa. Ele se aproxima e Ele nos chama. E Ele se aproximou desses 2 discípulos que caminhavam para longe de Jerusalém, quando a orientação era que ficassem em Jerusalém. É claro, meus irmãos, eu vou falar um pouco mais disso, mais adiante. Jerusalém, em termos mundanos nossos, é uma cidade. Não é que Jesus, Deus está lá. É uma cidade, Deus está em todo o universo. Deus abrange todo o universo. Mas Jerusalém aqui precisa ser compreendida no sentido espiritual. Ficar em Jerusalém é esperar na fé de Deus. Esperar pela glória vindoura, esperar pelo momento da consumação desse mundo. Porque a plenitude do tempo já veio. E agora caminhamos para a glória. E tudo terá o seu momento. E a gente sabe como isso é descrito. Nós temos essa esperança do cumprimento da promessa de Deus. Mas a gente precisa ter essa noção. Se fosse por nós, a gente iria se distanciar, sair correndo de Jerusalém celestial e cair no mundo. Né? Versículo 16. Vamos ler todos juntos o versículo 16? Os seus olhos... Meus irmãos, Deus é Deus. Yahvé, o eu sou, Ele é por toda a eternidade. O que muda são os nossos olhos. Às vezes a gente vê Deus de um jeito na nossa imaturidade, na nossa falta de fé, e de repente parece que o mundo inteiro muda, as escamas caem dos nossos olhos, e a gente vê outra coisa diferente, e a vida muda. Vocês sabem do que eu estou falando. Ver a glória de Deus, ver a beleza da salvação, do amor de Jesus Cristo, a cruz e a ressurreição muda a nossa vida e os nossos olhos se transformam. Deus, com a sua graça, revive nossos corações e muda o nosso olhar. Mas naquele momento, os seus olhos estavam como impedidos de o reconhecer.
Às vezes, quando a gente caminha na nossa vida e vai para o pecado, a gente finge que Deus não está vendo, né? A gente finge não conhecer a Deus e peca consciente. Mudem os olhos, meus irmãos. Peçam o dom do Espírito Santo de, no seu coração, fazer você enxergar as coisas do reino de Deus. Porque o reino de Deus está presente. Apesar de toda tristeza e sofrimento que a gente vê nesse mundo, isso é passageiro. Deus, com a sua graça, revive nossos corações e muda de fato o nosso olhar. Estamos andando cegos para a realidade de Cristo, do que Ele fez e do que Ele faz em nossas vidas? Será que a gente está caminhando cego? Estamos honrando as coisas deste mundo e esquecendo de Deus? Calvino, ele escreveu numa das suas obras: a discriminação adequada entre verdade e falsidade, portanto, não surge da sagacidade, da nossa esperteza, né, da nossa própria mente, mas chega a nós pelo espírito de sabedoria. Mas é principalmente na contemplação das coisas celestiais que a nossa estupidez é descoberta. Pois não apenas imaginamos que as aparências falsas são verdadeiras, mas transformamos a luz clara em trevas. Então, Calvino falava dessa nossa tendência de distorcer as coisas com o olhar. Se a gente for olhar pelo filtro do mundo, a gente vai ver errado. A gente não vai reconhecer Jesus Cristo caminhando do nosso lado. Mas mesmo assim, Ele vem, Ele caminha, Ele explica, Ele conduz. E também Emaús é utilizada para falar da gente do amadurecimento na fé, que todos nós vivemos. Tem aqueles que caminham na fé há mais tempo e têm as lições de vida e a experiência que compartilham conosco e nos ajudam também a entender o mundo, como funciona debaixo da graça de Deus, com suas dores, as suas agruras. E aqueles mais imaturos que precisam de mais ajuda, mas Deus vem e muda o nosso olhar. Como diz em Mateus 6, 22 a 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, meus irmãos, leiamos a Bíblia, peçamos orientação ao Espírito Santo para iluminar a nossa mente, compreender o que Deus quer para nossas vidas, estudemos a palavra de Deus e que possamos olhar para esse mundo com olhos de luz, interpretando as coisas da forma correta. E sabendo, com toda a certeza desse mundo, com a perseverança dos salvos em Cristo, que se em algum momento não enxergarmos Jesus Cristo, Ele virá, o seu Espírito Santo nos consolará, e nós seremos instruídos e a Ele voltaremos. E essa fé, essa certeza da salvação, meus irmãos, precisa estar muito firme. Porque se a gente tiver dúvida da salvação nesse momento, vem o desespero. E no desespero, o pecado fortalece e arrasta a gente para lugares muito terríveis. Versículo 17. Vamos ler os versículos 17 e 18. Leiamos todos. Então, que é isso que vos preocupa? Estamos caminhando nossos caminhos e transformando a história de Cristo em mais uma história, agora lembrando com alegria pela vitória dele, mas mesmo assim andando para um rumo que não foi apontado por ele? Será que Jesus Cristo virou mais uma história no meio de tantas histórias de nossa vida, que a gente vai contando assim, à beira do caminho, conversando e falando de uma forma qualquer? Veja bem, os discípulos se emocionavam com os fatos. Eles estavam emocionados com aquilo que aconteceu. Estavam impactados. Reconheciam a importância do que aconteceram. Cobravam dos outros, inclusive, a sensibilidade em relação a isso. Você não sabia do que aconteceu? Você não estava lá? Você não ficou sabendo do que aconteceu com Jesus Cristo? Mas se distanciavam mesmo assim. Deus nos ajude a não sermos dessa forma.
lembrar, empolgação tantas vezes, Jesus Cristo me salvou, a história de Jesus Cristo, mas caminhar em outra direção. Caminhar para longe da igreja. Deus não pode virar uma história a mais no meio de outras histórias. Mas veja bem, aqueles 2 discípulos se comoviam. Eles estavam tocados pela presença de Jesus Cristo. Versículo 19. Ele lhes perguntou, quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E veja bem, pararam por aí, né? Falaram da crucificação, mencionaram depois que umas mulheres viram ele ressuscitando. Aquela sociedade naquela época não levava em conta o testemunho da mulher. E é muito interessante que Jesus Cristo tenha aparecido a elas. O anjo, né, tenha aparecido e revelado a ressurreição de Cristo. Poderoso em obras. Os discípulos reconheceram isso. Fazia milagres, detinha autoridade sobre a natureza. Eles viram, Jesus Cristo tem autoridade sobre a natureza. Poderoso em palavras. Ele detinha o conhecimento e a autoridade que deriva do falar e viver a verdade. Eles sabiam que Jesus Cristo era poderoso em obras e na autoridade da palavra. Diante do povo, fazia coisas maravilhosas em público, sem truque, sem subterfúgio. Eles viram isso diante de Deus. Fazia tudo com plenitude de consciência sob a presença do Altíssimo. É o corandeu fazer tudo diante de Deus, tudo diante do olhar de Deus. A gente precisa ter também essa noção de fazer diante de Deus tudo que a gente faz. O povo reconhecia Cristo, mas sacerdotes e autoridades deste mundo o crucificaram. Foi um escândalo para aqueles judeus. Mas ele tinha avisado, não tinha? Falta fé. Na Bíblia, Jesus Cristo avisa da cruz que a gente tem que carregar. Ele avisa, não avisa? Aí a cruz vem, não vem? Aí a fé falha. Aí a gente duvida, aí a gente sofre. A gente, meu Deus, será? A gente duvida. Nós sabemos da história da cruz? Nós vivemos a história da cruz? Ou nos distanciamos da obra de Cristo, mesmo que falemos de forma sincera e verdadeira sobre o que aconteceu? Meus irmãos, a fé, ela envolve crença, emoção e vontade. Vontade, emoção e crença que levam a uma atitude, uma ação consciente em plenitude. Qual é a fé que te anima? Você crê, você sabe, você tem a emoção no seu coração desse conhecimento transformando a sua vida? E se você acredita, você tem o conhecimento do que aconteceu. Se você se emociona, você age. Porque a fé tem essas 3 coisas. Fé sem obras não é fé. Não é que a obra vai salvar a gente sabe disso. Sabe que é só mediante a fé em Jesus Cristo. Mas a fé trará obras para a sua vida. Vai mudar a sua vida, você vai dar o testemunho. Você vai parar de andar para Emaús, vai dar meia volta, vai para Jerusalém, celestial. Qual a fé que te anima? É só a gente olhar os frutos. Muitas vezes nossos frutos, meus frutos, não são bons. Nós ainda carregamos o velho homem, mas Deus está do nosso lado. Jesus Cristo caminha conosco e apesar de tudo, dos nossos desvios no caminho, nos traz de volta. E nos dá força para que a obra seja feita e o fruto seja dado ao mundo. Porque assim, pessoal, como os judeus foram instados na Babilônia, eles não eram da Babilônia, nós não somos da Babilônia. Eles eram peregrinos escravizados por lá. Nós somos peregrinos nesse mundo também, onde jaz o maligno. Mas que não pertence ao maligno mais. Nunca pertenceu. Né? E a vitória foi anunciada com a crucificação e ressurreição de Cristo. Mas os judeus eram instruídos a fazer o quê? Construa e deixe o legado lá.
Façam família, constituam família, ensinem seus filhos, construam edificações, deixem aquilo para trás na hora certa e caminhem de volta a Israel. Nossa passagem no mundo é assim. A gente vai ter nossas andanças aqui. A gente vai fazer nossas obras, vamos deixar nossos frutos. Poxa, Hélio, mas depois vai vir alguém e vai destruir, não tem problema. A gente deixa, entrega e vai. Como os judeus fizeram na Babilônia. Foram bênção em vários aspectos para aqueles povos que os escravizaram também. Fizeram grandes obras lá, deixaram grandes serviços. Aqui a gente deixa a nossa obra em amor a Cristo, em gratidão a Cristo, e vai. Versículo 21, vamos ler todos juntos? Ora, conhecemos a história e as promessas de Deus? Conhecemos. Eles conheciam? Conheciam. Se conhecemos, confiamos de verdade. Se confiamos, agimos em acordo com tal esperança. Nossa esperança é real. Meus irmãos, eu creio do fundo do coração que por mais que a gente falhe, né? Por mais que nós às vezes esqueçamos da história maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês estão aqui, Deus moveu vocês, a esperança de vocês é plenamente real, enraizada no coração transformado de cada um. Mas veja bem, eu não ponho em dúvida a fé e a esperança deles em Cristo. Cristo ali do lado deles deixa bem claro aonde o coração deles deveria estar. Tá? Mas tinham saído e parece que não estavam se lembrando que Jesus Cristo falou que morreria, seria entregue e ressuscitaria. Estava tudo contado já. Mas a fé, nossa fé às vezes fraqueja. Nossa, não a fé de Deus que anima o nosso coração, que vai permanecer. Versículo 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Puxa vida, o que precisava mais para eles? Para pensar, gente. Vocês já viram uma pedra de sepulcro, né? Ela é gigante, você precisa de uma força imensa para mover ela. Mas que vai rodando, mas ela vai lá e trava ali, né? É pesada. As mulheres deram testemunho, elas viram anjos. Gente, será que tudo que aquelas pessoas viram até então, naquele momento, não era suficiente para eles acreditarem que Jesus Cristo ressuscitara de fato e que eles tinham que ficar ali aguardando junto com os outros discípulos, que era o terceiro dia, e no terceiro dia Jesus Cristo voltaria e voltou? Mas a nossa fé é fraca. Assim como a desses discípulos, tantas vezes, a história maravilhosa vira uma história a mais e nós vamos para Emaús cuidar dos nossos afazeres. Nossos olhos estão abertos para esses relatos e testemunhos de nossos irmãos. Meus irmãos, quantas vezes alguém aqui da igreja vira para a gente e conta uma coisa maravilhosa que aconteceu em sua vida, a conversão de um ente querido, uma cura, uma bênção que Deus deu, e a gente parece que não escuta e segue caminhando e vai em frente. Não, meus irmãos, vamos parar para escutar as histórias de salvação da nossa igreja. Será que os nossos olhos estão abertos para o testemunho dos nossos irmãos? Sabemos reconhecer as maravilhas que Cristo fez nas suas vidas, na minha? Cleopas e o outro discípulo confirmaram o sepulcro vazio, mas mesmo assim não compreenderam o cumprimento da profecia. Ou se compreenderam, parece que ali o coração esfriou, como alguns falam. Nós não vivemos e vimos cumpridas as promessas de Cristo para nós. Se vocês estão aqui junto comigo, meus irmãos, é porque vocês viram a promessa de Cristo cumprida na vida de vocês. E vocês foram arrastados para cá pelo Espírito Santo de Deus. E não é isso maravilhoso? Não mudaram suas vidas?
Será que a gente para refletir ao longo dos dias da semana sobre como isso é maravilhoso? Vamos ler os versículos 25 e 26? Versículos 25 e 26. Lucas 24, 25 e 26. Então... Os discípulos já tinham ouvido de Cristo sobre o que viria. A gente já falou isso. O terror das cenas que presenciaram, é claro, levou ao desespero e à descrença. Olha, meus irmãos, a visão de uma tortura romana e de uma crucificação é uma coisa horrorosa. Era uma maldição aquilo, era uma humilhação extrema. E eles viram aquele homem, Deus vivo, que controlava a natureza, que falava com autoridade, que tinha domínio sobre tudo, ser humilhado daquela forma, a mais grotesca, mais amaldiçoada forma que toda aquela civilização conhecia. Foram levados ao desespero e à descrença. Será quantas vezes que a gente não fica desesperado e descrente, né? Ansiosos, quando a gente vê os horrores deste mundo e a cruz que tantos carregam? Novamente, não fomos avisados sobre a cruz, sobre a nossa cruz? E a gente vê o horror, às vezes, as injustiças, as guerras, os crimes, a corrupção, a doença, o sofrimento, e a gente se impacta com essas coisas. Claro que a gente vai se impactar, mas o Espírito Santo conforta o teu coração, meus irmãos. Siga adiante e saiba que tudo isso é passageiro. E nós cantamos, não temas, né? Essa palavra ela é muito repetida na Bíblia, né? 100 vezes, segundo alguns estudiosos. Não temas, não tendes medo, né? Não receis. Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve Israel, Shema, né? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então falemos das palavras de Deus enquanto caminhamos. Lembremos das palavras de Deus, transmitamos as palavras de Deus aos nossos filhos. Amemos Deus sobre todas as coisas. Escuta, Israel. Isso é para a gente escutar. 27. Leamos o versículo 27. E começando... Mesmo tocados pelo Espírito Santo e alvos da graça, somos convidados novamente a ouvir de Cristo. Estamos aqui na igreja para ouvir de Cristo. Nas reuniões, no estudo bíblico, estamos convidados a ouvir de Cristo. A gente sabe da história, há muito mais para aprender. E lá estava Jesus Cristo contando de novo a história para eles. Cada momento, em cada culto ao Senhor, em cada dia, devemos ser expostos às Escrituras. Atadas como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos. Escreverás os umbrais de tua casa. As Escrituras precisam pautar a nossa vida, a nossa única regra de fé e prática. A verdadeira tradição, as Escrituras. As palavras gravadas e registradas daqueles inspirados pelo Espírito Santo a deixar para nós as boas novas, as notícias da vinda do Salvador, da sua morte e ressurreição. Toda a Bíblia conta a história de Cristo e da salvação. É o ponto central do tempo, é a plenitude e a narrativa de Deus e do universo, caminhando para a glória. Versículo 28 e 29. Vamos ler juntos? 28 e 29. Quando se aproximavam da aldeia,
para onde? A presença de Cristo é agradável aos seus servos. Eles estavam indo para Emaús. Eles sabiam da promessa de Deus. Jesus Cristo tinha falado que voltaria. O sepulcro estava vazio. Discípulos foram lá conferir e estava vazio mesmo. Mas foram indo para outro caminho. Mas quando Jesus Cristo veio e falou com eles, é agradável a eles. Não, fica com a gente aqui, está tarde, né? Eles não repudiaram Jesus Cristo. Assim é nossa vida também. A ovelha do rebanho escuta a voz do pastor. Nós podemos nos desviar. Nós reconheceremos a voz de Jesus Cristo nos chamando de volta para o caminho. E ela é agradável. E Jesus Cristo falou, o meu jugo é suave. A palavra de Deus vai agradar o teu coração. Não no começo, porque às vezes o arrependimento quebra a gente. Mas Deus reconstrói o nosso coração de pedra em carne viva. E dele emana a água viva sem fim. Ao Filho de Deus é agradável ouvir a palavra. Queremos mais a presença de Deus. A gente vem, escuta da palavra, se emociona e vive e caminha. E meus irmãos, se a palavra de Deus não te emociona, se a leitura em casa, nos momentos de estudo, não te comove, não faz a sua vida mudar de alguma forma, pare um pouco, reflita, converse com Deus. Peça para Ele dar o dom de ser inspirado no dia a dia pela palavra e que sua vida mude a cada dia em santificação. Os nossos ouvidos estão sensíveis à mensagem da cruz? Por mais que eles estivessem desviados, o ouvido deles estava sensível. Eles ouviram e se agradaram daquilo e pediram para Jesus Cristo permanecer. No versículo 30 ao 32, né? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Meus irmãos, assim como esses discípulos, somos chamados à mesa do Senhor. Na ceia, os nossos olhos estão abertos, a gente participa da ceia com discernimento. Nós nos tornamos capazes de enxergar Cristo e sua obra em nossas vidas? A exposição da palavra viva de Deus e o escutar de sua palavra escrita, né, não arde em nosso coração, não muda a forma de ver o mundo? Claro que muda, meus irmãos, senão a gente não estava aqui. Muda. Versículos 33 a 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Já era tarde. Naquela hora eles chegaram, estava anoitecendo. Não, fica aqui com a gente, janta aqui com a gente, né? Não vai pegar a estrada nessa hora. O coração deles se aqueceu com aquela mensagem. Eles foram lembrados das maravilhas de Deus, como nós somos lembrados da maravilha de Deus em nossas vidas também, né? Mas veja bem, quando eles abriram os olhos e viram Jesus Cristo, e a consciência deu aquele estalo, e foram despertados, o que eles fizeram? Meus irmãos, quando a nossa consciência é despertada, você tem que levantar e vai ter que agir imediatamente. Se for despertado, você vai agir. Eles levantaram de noite, voltaram de noite para Jerusalém na mesma hora. É uma caminhada, 12 quilômetros mais ou menos. Pode ter bandido, pode ter fera no deserto, pode ter um monte de problema lá, perigos no meio do caminho na noite. Levantaram e foram de volta para Jerusalém. Rápido.
não esperaram o outro dia. Meus irmãos, quando vocês acordam e percebem que vocês estão num caminho e Jesus Cristo quer outro caminho para vocês, levantem imediatamente, mudem a rota e voltem para o caminho correto. Esses discípulos são grandes exemplos também positivos para nós, porque aí, às vezes os irmãos falam, nossa, vai lá o Hélio falar, né, sentar a lenha no Cleopas. Não, ele fez certíssimo. Como todos nós, tantas vezes, nos desviamos do caminho, eles ouviram Jesus Cristo, reconheceram, tomaram uma ação imediata. Bons discípulos foram nesse momento. Você se levanta e novamente caminha quando percebe que estava errado e vê o certo a fazer? Meus irmãos, orem pela dádiva, pelo dom do arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro muda você, faz você levantar e faz você querer mudar na hora. Aquele arrependimento assim, perdão pelos meus pecados, semana que vem eu vou melhorar. Não dá, né? Isso não é arrependimento, isso é outra coisa. Isso é tentar a Deus. E a gente sabe quem tenta a Deus. Os discípulos agiram na hora. Enfrentaram perigos na viagem noturna, como eu já falei, bandidos, feras selvagens no deserto. Nós enfrentaremos perigos aqui também se a gente se levantar para imediatamente agir e espalhar a boa nova. Se a gente conversar um com o outro aqui e ouvir os testemunhos que vocês poderão dar das suas vidas, vocês lembrarão de momentos em que esse levantar e agir pelo reino de Deus custou alguma coisa a vocês. Dá trabalho, cansa, vai pegar a estrada de novo, vai repetir o caminho que vocês já fizeram. É trabalhoso, é duro, é árduo. Mas precisa levantar e espalhar a boa nova. Ter uma consciência maior de Cristo move você, faz você agir, precisa fazer. Você compartilha e dá o testemunho do que aconteceu com você, você evangeliza. Mas no meu trabalho não pode. Não, não é. Às vezes não é você pregar a palavra num lugar que não vai acolher. Tem um versículo, se não me engano, do Salmo 1, né? Não sentei na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, no lugar que não querem ouvir a pregação, não adianta. No lugar onde Deus está sendo vilipendiado, onde Jesus Cristo está sendo escarnecido, talvez o mais certo seja sair dali de perto mesmo. Mas às vezes a gente observa uma oportunidade de evangelizar e aquela oportunidade não pode passar. E mesmo se não pode evangelizar, você pode atuar. Você pode dar o testemunho. E é o que a gente sempre conversa. As pessoas, quando veem você no seu trabalho, na rua, no dia a dia, acho que praticamente todos já devem ter escutado talvez essas palavras, né? A senhora é da igreja, não é? Eles falam assim. Eles reconhecem, tem alguma coisa diferente. Você não é qualquer um. Você é um filho de Deus. O testemunho precisa estar ali. Tem que ser diferente. Cristo orienta para que seus discípulos permaneçam em Jerusalém. Lucas 24, 49. Né? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, 4-5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Viria ali o Espírito sobre a igreja. Estamos no caminho com Cristo, conscientes da presença dele conosco em cada trilha que a gente percorre. Ser lembrado da história de Cristo nos comove e nos coloca em ação. Agir em prol de Cristo e da igreja nos leva a dar o testemunho e contar a seu respeito e agir em acordo com o Evangelho. O evangelismo está presente em nossas vidas. Quem olha para você, vê Cristo. Quem olha para você, vê Cristo. Você faz diferença? Ou vivemos para este mundo acumulando tesouros inúteis e criando uma história
que será jogada no lixo com a nossa morte. Porque, meus irmãos, tem que ficar bem claro. Títulos de mestrado, doutorado, cargos importantes. Faraó pode levar o tesouro para a cova, mas não vai levar para a vida eterna. Isso tudo passa. Isso tudo é lixo. Aqui a traça corrói e o ladrão rouba. Aqui nada vai ficar. Aqui fica para o filho pródigo gastar, consumir e se desfazer. Onde vocês estão acumulando seus tesouros? Mateus 6, 19 a 21. Vamos lá em Mateus 6, 19 a 21. Leiamos todos juntos, Mateus 6, 19 a 21. Não para vós outros onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você não pode estar em Emaús e em Jerusalém ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares, é claro. Mas em termos celestiais, onde você está? Você está aguardando na Jerusalém celestial ou caminhou para Emaús? Espera em Jerusalém, meus irmãos. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste momento. Nossa caminhada neste mundo, sim, nos levará a Emaús muitas vezes. Temos afazeres mundanos a cumprir, nossos trabalhos, sustentar com responsabilidade nossas famílias. Mas, meus irmãos, tenhamos bem clara a percepção que Jesus Cristo, onde nós caminhemos, caminha do nosso lado. E em espírito nós precisamos permanecer em Jerusalém celestial. Porque o reino de Deus vem a nós, está aqui. Que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. E aqui nós já entrevemos algumas coisas das maravilhas que nos aguardam. Então, meus irmãos, esperemos em Jerusalém, em nossos corações, no Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na Tua igreja, por termos lido a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que em nossas andanças por este mundo, saibamos nos maravilhar a cada dia com a história da salvação, com as palavras de Cristo, Senhor, e com a presença de Cristo aqui no meio da Tua igreja, e caminhando ao longo da semana conosco em nossas vidas e nossos afazeres, Senhor. Que nós tenhamos a emoção real de estar ali, Senhor, ao lado de Jesus Cristo, resgatados, e que essa emoção e essa fé possam gerar as atitudes corretas, Senhor. E que, independente do caminho que seja traçado para nós, por Tua providência divina, Senhor, independente desse caminho, nós tenhamos a firme convicção de que está do nosso lado. E que contigo, Senhor, nossa cruz é possível de ser carregada. Contigo, Senhor, é possível acumular tesouros no céu. Contigo, Senhor, é possível dar o testemunho. Contigo, Senhor, é possível aguardar em Jerusalém celestial, pelo dia do Teu retorno, Senhor, e pela consumação de tudo que há. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, acima de tudo, pelo Teu perdão e a presença do Senhor em nossas vidas, e que nós possamos ir para essa semana conscientes de que o Senhor caminha ao nosso lado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.